Fala pessoal, tudo bem? Cris da Start2Go aqui e nesse vídeo eu quero falar sobre o plano de R$ 165 da Starlink, o plano prioritário local. Mostrar em detalhes como esse plano funciona, quanto que ele custa, porque já adianto, não é só R$ 165, tem uma pegadinha, e também onde que você pode utilizar. Ele é um plano móvel, vou mostrar tudo na tela do meu computador em detalhes, porque esse é o plano que eu utilizo na minha Starlink Mini de uso pessoal. Então eu vou abrir minha conta da Starlink, a gente vai olhar ali todas as informações desse plano e eu vou explicar para vocês como funciona, como ativar, vantagens e desvantagens do plano prioritário local, o plano de R$ 165. Mas antes de a gente entrar nesse vídeo, por favor, se inscreva no canal, né? Dê sua curtida, compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por esse assunto. A gente aqui no canal Start2Go está construindo a maior comunidade sobre Starlink do Brasil. Esse canal aqui não é só meu, esse canal é nosso, né? Tem muita ajuda mútua aqui nos comentários, eu procuro responder todo mundo, mas muitas vezes quando eu vou chegar lá, já teve aqui um outro usuário, um outro assinante do canal que ajudou e já respondeu a pergunta de outra pessoa. Então, isso é muito legal, é super importante que a gente cultive esse hábito de ajudar e divulgar a informação. A gente sabe que a informação sobre Starlink ela é escassa e muitas vezes até desencontrada do próprio suporte da Starlink. Então, quando você tem uma experiência, você tem uma dica de uso, alguma orientação para dar para alguém que está passando por uma dificuldade, fique à vontade aí em contribuir e deixar seu comentário no canal. Então, bora lá, bora para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês em detalhes como esse plano funciona. Bem, já estou aqui no site da Starlink, na minha conta, e eu vou mostrar para vocês em detalhes como esse plano funciona. Você vai entrar na sua conta em starlink.com e vai ir na página de assinaturas, que é essa página aqui onde eu estou. Né? Você pode dar um nome para a sua Starlink, no meu caso aqui é Mini 01, a minha Mini de uso pessoal. Você vai ter aqui logo embaixo o plano, no meu caso está ativo aqui o plano prioritário local, né? Política de padrão de IP, eu falo disso em seguida, está com um padrão. E aqui os dados que já foram consumidos aqui dentro desse mês, dentro desse meu ciclo de pagamento. E aqui embaixo algumas outras informações interessantes sobre recarga automática e recargas mensais aí que você pode deixar ativado. Mas vamos começar pelo começo. Qual que é a diferença entre o plano prioritário local e o plano viagem ilimitado e o plano viagem de 50 GB? Bem, os planos viagem, eles permitem que você utilize a sua Starlink em qualquer lugar do mundo por até 2 meses consecutivos fora do seu país de origem. Então aqui, para a gente que é do Brasil, ativei, tenho minha conta aqui no Brasil, se eu tenho um plano viagem, eu posso utilizar minha Starlink por até 2 meses consecutivos fora do Brasil sem problemas. E aí eu retorno para o Brasil, uso aqui mais um pouco e depois posso viajar de novo, passar 2 meses fora. Não tem um limite anual, o limite é 2 meses consecutivos fora do seu país de origem. Já no plano prioritário local, esse local significa dentro do seu país. Eu só consigo utilizar então a minha Starlink dentro do Brasil, que é a necessidade da grande maioria das pessoas que utiliza Starlink, que é esse uso dentro do próprio país, onde você está aí circulando, se locomovendo. Então, o plano prioritário local, ele não funciona fora do Brasil, vai funcionar só aqui dentro. Essa é a primeira diferença. Mas tem uma outra diferença, que é o significado do prioritário nesse plano, que ela é super bacana, super importante, principalmente em regiões onde a Starlink já está saturada em número de conexões, como a gente tem no estado do Rio de Janeiro e em algumas regiões do Pará, por exemplo, onde você já não consegue mais ativar uma Starlink em plano residencial. O prioritário significa que o assinante desse plano ele tem prioridade na conexão com a internet. Ou seja, se você está numa região e está disputando a conexão com alguém que tem um plano residencial ou que tem um plano viagem, esse plano prioritário ele tem prioridade na conexão, ele vai passar na frente dessas outras pessoas. Você tem sua conexão de internet garantida versus esses outros planos que a Starlink chama de melhor esforço. Ou seja, se a Starlink, se o sinal estiver disponível, você vai ter lá sua conexão com a internet e vai conseguir o seu acesso. O que acontece na maioria das vezes. Mas se você tem esse plano prioritário, você sempre consegue essa conexão, você sai na frente. Então acho que isso é uma vantagem muito interessante, principalmente para quem está nessas regiões
onde a Starlink já está saturada, né? A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro as pessoas estão enfrentando essa dificuldade e eu já ouvi relatos de algumas regiões no estado do Pará, por exemplo, que tem uma concentração muito grande de Starlink, também passando por esse tipo de dificuldade. Então esse plano aqui seria uma excelente opção. E agora o outro ponto. Bem, me perguntaram várias vezes em outros vídeos, esse plano ele custa R$165? Bem, não custa só R$165. Esses R$165 são como se fosse uma taxa básica de assinatura do plano, mas não tem nenhum pacote de dados incluído aí. Quando você assina esse plano, você precisa selecionar, né, o plano que vai custar R$165 e precisa adicionar pacotes de dados. No meu caso aqui, eu optei por um pacote de 50 GB. Então, eu posso mudar essa regra aqui no meu plano, eu venho aqui em editar, eu vou ter essa informação, mas essa aqui é a mesma informação que você tem quando você assina o plano. Você vai estar numa tela muito parecida com essa e você vai ter selecionado o plano de R$165 e você precisa informar aqui quantos pacotes de 50 GB você quer no seu plano e quantos pacotes de 500 GB você quer no seu plano. No meu caso, eu optei por um pacote de 50 GB que vai me custar R$105. Então aqui, no total, eu vou pagar por mês R$270. Entenderam? Se eu quiser aqui, por exemplo, 2 pacotes, eu vou pagar R$210 mais os R$165 aqui para eu ter garantido os meus 100 GB por mês. Então, quando você contrata o plano de R$165, é obrigatório escolher um pacote de dados, senão ele não vai funcionar. Eu vou deixar o meu aqui com os 50 GB que eu contratei do meu pacote, que por enquanto tem sido o suficiente. Então, essa é uma informação super importante. Muita gente tinha dúvida e perguntou e achou que era só R$165 e não pagava mais nada e tinha dados ilimitados. Não, não é isso. Você precisa adicionar um pacote. Ainda assim, se você comparar aqui com o próprio plano viagem, né, o plano viagem de 50 GB que custa R$315, esse plano aqui vai sair mais barato. Ele vai custar R$270. E tem a vantagem de ser um plano prioritário, você vai ter a conexão prioritária com a internet. Então, essa aqui é uma informação importante. Você determina aqui no ato da contratação quantos pacotes você quer. Eu contratei 50 GB. Nessa tela, eu consigo ver que eu já consumi 33 GB. E aí os dados vão ser utilizados. Aqui a minha fatura vai atualizar no dia 9 de maio. Então, se eu achar que eu vou precisar mais do que 50 GB até o dia 9 de maio, eu tenho algumas opções. Eu tenho aqui a opção de recarga automática. Eu posso deixar aqui selecionado para que uma recarga automática, ou seja, um novo pacote de 50 GB seja adicionado por mais R$105 quando o meu pacote atual acabar. Então, eu vou continuar usando sem interrupção e essa cobrança vai continuar, vai ficar ativa no meu plano. Ou seja, acabando os 50 GB do pacote original, ele adiciona um novo pacote de 50 GB. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que nesse plano os pacotes eles são múltiplos de 50 GB. Eu não tenho uma opção aqui de dados avulsos. Ou seja, eu gastei 50 GB até o dia 8, meu ciclo vira dia 9 e eu quero consumir, sei lá, mais 1 GB. Não tenho essa opção. Eu tenho que adicionar aqui, se eu quiser continuar usando o serviço, mais um pacote de 50 GB que provavelmente eu não vou consumir. O que acontece? Isso eu já expliquei várias vezes aqui, é importante reforçar. Os dados que eu não consumi durante o mês, eles não acumulam para o mês seguinte. Ou seja, se eu tenho aqui, gastei 33 GB, vamos supor que eu gaste esse mês aqui 40 GB até o final do meu ciclo, teoricamente sobrariam 10. Eu não tenho 60 GB no mês seguinte para utilizar. Eu começo com 50 GB. Dados que a gente não utiliza do pacote a gente perde. A Starlink ela não acumula dados que sobraram para o ciclo seguinte. Então essa é uma informação importante. Muita gente tem dúvida. Muita gente tem dúvida também quando se fala em pausar. Pausei meu plano agora. Esse plano permite pausa. Vai sobrar aqui esses 17 GB para o mês seguinte, eu posso usar em outro momento? Não vai.
Não vai por quê? Porque o meu plano vai ficar ativo até o dia 9 de maio, mesmo eu tendo pausado hoje, né? Que estou gravando esse vídeo no dia 4 de maio. Se eu pausar o meu plano, ele vai continuar ativo até o dia 9 de maio e a partir do dia 10 de maio ele fica suspenso. Então, ele segue ativo, eu utilizando ou não, os dados não utilizados não vão ser acumulados e não poderão ser utilizados no futuro. Então, isso é um ponto que é importante deixar claro. Esse plano também permite fazer uma recarga única, ou seja, em vez de eu deixar essa recarga automática ativa aqui, e aí sempre que atingir os 50 GB adiciona um pacote de 50 GB, eu posso vir aqui e adicionar uma recarga única de 50 GB. Ou seja, eu faço isso uma única vez, toda vez que eu precisar. De novo, 50 GB para serem consumidos dentro do meu ciclo. Se eu fizer isso hoje, dia 4 de maio, eu tenho aqui, além dos 17 GB que me sobram aqui do meu saldo, eu vou ter ainda mais 50 GB para consumir até o dia 9. Quando chegar no dia 10, tudo isso aqui zera, recomeça meu ciclo de novo com 50 GB. Então, é importante prestar atenção nesses detalhes na hora de ativar uma recarga automática. Por exemplo, por que eu não vou deixar uma recarga automática ativa aqui nesse meu plano? Porque se porventura, lá pelo dia 8 de maio, eu chegar no limite desse meu plano aqui, não faz sentido nenhum eu pagar mais R$ 105 para ter 50 GB para usar em um dia, né? Já que meu plano renova no dia 9. Então, assim, eu acho que é uma gestão que você é melhor fazer de maneira manual, sabendo da sua necessidade. Então, esse aqui é um ponto importante, é desta forma que funciona. E de novo, aqui no painel, como todos os outros planos, você consegue ver o seu consumo, né? Eu não utilizo todos os dias, né? Uma internet que eu uso aí no carro, eventualmente quando estou fazendo uma viagem, estou em deslocamento para continuar mantendo contato com meus clientes e com outras pessoas. Então ela tem um uso aqui mais esporádico, eu diria, não tão regular, não tão constante. Então, esse é o plano de R$ 165, que na verdade vai custar no mínimo R$ 270. Ele é um plano viagem, ele pode ser usado em qualquer lugar do Brasil, ele tem prioridade no acesso à internet e ele tem também aqui, vou falar então, por fim, a política de IP, que significa você ter um IP padrão ou um IP público, né? Algumas pessoas têm a necessidade de ter um IP público para uso em sistemas de câmera de segurança, servidores, enfim. Então aqui tem essa opção de ter um IP público, que significa que o seu dispositivo, a sua Starlink Mini, vai ter um IP direto com a internet. É um assunto um pouquinho mais técnico, mas quem precisa desse tipo de recurso sabe do que eu estou falando. A única diferença é que esse IP público ele é aleatório, ou seja, ele não é fixo. Cada vez que você conectar na internet, você vai ter um IP público diferente. Se você precisa de um IP público fixo, aí isso está disponível somente nos planos empresariais da Starlink. Você precisa entrar em contato lá com o suporte para acessar esse tipo de opção. Mas para quem tem a necessidade de ter um IP público, você tem a opção aqui de deixar marcado. Por exemplo, eu posso vir aqui e salvar, e eu deixo a minha Starlink Mini então com um IP público aqui dentro dessas configurações, tá bem? É muito simples, né? Esse plano ele tem algumas pegadinhas, né? Que é importante prestar atenção. E como eu já falei nos comentários, respondi várias pessoas, inclusive falando lá do plano de 10 GB. Cada pessoa, cada um de nós sabe da sua necessidade, sabe como vai utilizar ou como precisa utilizar a sua Starlink. Então, cada um vai fazer essa avaliação, essa análise e vai fazer a escolha que melhor atende a sua necessidade. Eu, por exemplo, eu tenho uma antena, essa aqui de uso pessoal que está nesse plano. Eu tenho antenas de teste da Star2Go que estão no plano de 10 GB, para mim que é super barato e eu só uso aquelas antenas para fazer testes, né, de novos produtos, testes dentro do escritório, num raio muito curto. Então eu deixo elas naquele plano de 10 GB porque é móvel e 10 GB dá e sobra para o tipo de teste que a gente faz, porque é teste basicamente dos suportes e só para testar a Starlink em funcionamento. Então, como eu digo, cada pessoa sabe a necessidade que tem, o uso que vai fazer dos planos e vai tomar a melhor decisão, vai fazer a melhor escolha aí para o seu tipo de uso. Então, eu agradeço quem fez a pergunta aqui sobre esse plano, foram algumas pessoas, por isso eu decidi gravar.
E, de novo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A gente está fazendo aí um desafio. Assim que chegar em 10 mil assinantes aqui o canal da Start2Go, eu vou sortear um acessório muito legal aqui, esse suporte de Starlink Mini para você usar dentro do seu carro, usar no teto solar ou no para-brisa. E você vai ter a chance de concorrer se você for um inscrito aqui do canal. E passando aí os 10 mil assinantes, eu vou começar a fazer sorteios com mais frequência de outros produtos, produtos da Start2Go e até mesmo aí eventualmente uma Starlink, para que a gente consiga aumentar ainda mais o tamanho da nossa comunidade. Então, conto com vocês, assina aí o canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Valeu e até o próximo vídeo.